Olá, eu sou Camila Agostini, sou professora do Departamento de Arqueologia da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, também ligada ao mestrado profissional em ensino de História. Eu venho compartilhar com colegas e alunos algumas experiências vividas dentro da UERJ em tempos de graves crises anteriores a essa que a gente está vivendo agora. Imagino que todos os professores tenham experiências para compartilhar do tempo que a gente ia virar estacionamento, no caso da UERJ, quando quadros não eram suficientes e professores especialistas de outros estados eram contratados em formatos pedagogicamente impensáveis, um recurso que universidades particulares tiveram que lançar mão para garantir currículos aos seus alunos, às vezes ainda o fazem. Formas de lidar com os programas de disciplinas nos calendários nos períodos pós-greve, situações bem conhecidas por docentes das federais e de toda a rede pública, e tantas situações que poderiam ser mencionadas. O que eu gostaria de trazer com essa fala, e na expectativa ainda de produzir, na sequência, mais 3 pequenos vídeos, é o compartilhamento de experiências de ter que se reinventar nesses momentos desafiadores. Vale enfatizar que de maneira nenhuma eu estou falando em dar jeitinho, em fazer gato, rebimbocas, mas de estratégias que surgem da força da necessidade e que têm se mostrado incríveis ferramentas, no caso, no ensino e no aprendizado, mas também de dar conta do rojão, de cada piano que a gente tem que carregar, que não é mole. Esse vídeo, então, introduz a que venho e o que virá. Na sequência, essas 3 experiências compartilhadas no âmbito do projeto Campos e Saberes, prática de pesquisa interdisciplinar na extensão da sala de aula, que é o atual projeto que eu venho desenvolvendo, que integra pesquisa, ensino e extensão. O projeto Campos e Saberes tem como premissa a experiência prática do uso integrado de ferramentas, sejam conceituais ou metodológicas, da antropologia, da arqueologia e da história, em atividades de campo, que ocorrem geralmente em espaços públicos. Esse é o núcleo da proposta, por assim dizer, que é e pode ser adaptada a diferentes grupos, como alunos de graduação, que têm a prática de campo, a metodologia científica em seu currículo, pós-graduandos que também experimentam formas diferentes de lidar com o método científico e a relação com o público, diferentes coletivos que tenham interesse em se instrumentalizar com as ferramentas do fazer acadêmico, a adequar esse propósito aos interesses de aplicação na e para a educação básica, ao turismo cultural e antropológico, entre outras situações. Mas o que eu trago aqui é especificamente a adaptação dessa proposta do projeto Campos e Saberes junto aos programas de disciplinas do curso de graduação em arqueologia na UERJ, ressaltando a superação de desafios em tempos não muito gratos. A base das 3 experiências que serão compartilhadas é a dimensão prática, experimental. Algo que a arqueologia tem farto material de base a oferecer, inclusive para outras áreas, do ponto de vista da educação. O professor sai da cena como o detentor condutor do conhecimento a ser ministrado na maior parte do tempo, e da mesma forma também não se tem um semestre majoritariamente dependente da leitura e discussão de textos, o que os alunos de graduação, em momentos de caos, simplesmente não dão conta de fazer. Gostaria de lembrar que eu não sou educadora de formação. Os educadores que me perdoem se eu estiver chovendo no molhado, não tenho nenhuma pretensão de inventar a roda e se eu estiver falando alguma barbaridade, por favor, me corrijam.
Estamos aqui para isso. Eu também estou aprendendo na prática e compartilho porque realmente acredito que nesse momento pensar em soluções pode ajudar. E recapitulando a história do aprendizado desse ensinamento agora compartilhado, que vem acontecendo muito mais na prática do que nos livros por força das circunstâncias, ela teve início no ano de 2010, quando a PUC de Goiás convidou a mim e a outros professores para ministrar disciplinas obrigatórias do currículo do curso de graduação em arqueologia em forma de módulos. Um semestre era ministrado em 2 módulos, cada um com 6 dias corridos, ou seja, uma semana, sendo que cada dia com 5 horas de duração. Acho que esse foi meu primeiro grande desafio pedagógico. Como alunos vão conseguir aprender alguma coisa fechados numa sala de aula por 5 horas durante 6 dias seguidos? Não vão. Simples assim. Eles vão ter tempo para ler textos, teremos chance para discutir os textos? Minimamente. Essa era a realidade. Na época, ainda bastante insegura como professora, preparei PowerPoints enormes, garantindo que eles teriam todo o conteúdo. E tiveram. Coitados. Mas eu suspeito, e eu só posso falar por mim, que a parte boa começou quando eles foram experimentar o conteúdo na praça, mais especificamente para mapear o lixo, como aprendizes de arqueólogos que eram. Depois, mesmo dentro da sala de aula, divididos em equipes, como equipes de pesquisa, com materiais que simulavam dados, precisavam interpretá-los. As práticas não apenas permitem um oxigênio para a elaboração criativa no processamento do conteúdo, mas tempo de processamento desses materiais, onde o aprendizado vem junto com o que apresenta o próprio aluno, e o professor recebe, corrige, complementa, não deixando faltar, permitindo agregar, ganhando tempo e espaço para as aulas. Foi essa experiência que depois me fez preferir aulas com horário dobrado, 50 minutos de aula pouco, para fazer o desenvolvimento das atividades. O ideal mesmo eram aulas de 4 horas. Claro, não digo que seja o ideal. Cada formato de aula demanda um tempo e espaço para cada tipo de atividade. E será sobre isso que eu vou abordar em uma das experiências a seguir. O primeiro desafio que a ideia aqui será compartilhar, foi quando, uma semana antes das aulas começarem, eu fiquei sabendo que tinha mais de 40 alunos para uma disciplina de laboratório de cerâmica. Uma observação que no laboratório onde deve acontecer a aula não cabe nem a metade desse número de alunos. Quiçá ministrar uma disciplina eminentemente prática, com foco no reconhecimento dos elementos e das formas de produção das cerâmicas arqueológicas. O número de alunos foi devido à junção de turmas por conta do acerto do calendário de greve. Inspirada pela atividade prática que um colega fazia quando ministrava essa disciplina, incluía alguns elementos como ferramentas didáticas, como o uso do próprio espaço da sala de aula, das coisas, de performance e de narrativa, entre outros encaminhamentos logísticos e operacionais. E aí, a seguir as cenas de como o caso foi resolvido no vídeo em questão, onde a ideia é compartilhar como coisas incríveis, pelo menos no meu entender, apareceram e eu realmente fiquei encantada como a gente levou essa disciplina adiante. Eu acho que foi uma das minhas preferidas até hoje na minha experiência docente. Adoraria repetir, inclusive, honestamente falando. A outra experiência será sobre o desafio de inclusão de um conteúdo geralmente ausente nas graduações em arqueologia e que me parece bastante relevante, ainda que desafiador
para graduandos, que é a questão das narrativas. Ministrei como disciplina eletiva o conteúdo e a experiência apenas reafirmou, ao menos no meu entender, a relevância do tema. Realmente gostaria de trazer alguns resultados também experimentados pelos alunos em espaços públicos, como museus, parques e o próprio campus da universidade. Por fim, gostaria de compartilhar, de maneira introdutória, o encaminhamento de experiências de trabalho de campo com orientação interdisciplinar, através do mapeamento de territorialidades e temporalidades, que podem auxiliar diferentes disciplinas a depender da sua aplicação. A metodologia que vem sendo usada foi originalmente elaborada em conjunto com Vinícius Melquiades, da Universidade Federal do Piauí, atualmente substituto na Federal do Piauí, e da arqueóloga Maíra Ribeiro, atualmente pertencente ao quadro do CNA IFAM em Brasília. Estivemos juntos numa atividade experimental, testando alguns instrumentos de registro na Ilha Grande, no Rio de Janeiro. À época, cada um engajado por razões diferentes. Particularmente, eu estava atenta a pensar nesse instrumento como um recurso para o reconhecimento de determinados locais, fosse para o levantamento de potencial para uma pesquisa acadêmica, fosse para oferecer a estudantes a experiência de estar em campo, como fala o arqueólogo Quetzil Castanheda, e não apenas ir a campo para coletar dados, o que é uma grande diferença. Bom, a ideia é futuramente, espero que em breve, conseguir concluir artigos sobre essas experiências e publicá-los, mas por hora realmente me parecia urgente contribuir de alguma maneira com colegas, alunos, estarmos juntos, de alguma forma compartilhar, dividir. Os desafios são muitos e ainda serão muitos pela frente, agora na quarentena e no retorno. Então fica aqui uma contribuição e na expectativa de estarmos juntos de alguma maneira. Um grande abraço.